Fala aí, galerinha, bem-vindas para mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar com vocês sobre cartas baratinhas valem a pena. Então, baratinha depende, né? Baratinho é relevante. Então fica aí que depois da vinheta a gente vem com tudo e para Bom, então o vídeo de hoje é sobre cartas baratinhas. Dá uma olhada naquela carta que está ali atrás de mim. Ela não é tão baratinha assim, mas se você pensar em relação à arte alternada do Charizard, ela é 10 vezes, 12 vezes mais barata, no caso, né? E aí, não só a questão dessa carta, mas de outras, como eu falei em vídeos anteriores aqui do canal. O movimento que a gente tem, ele não é recente, mas poucas pessoas faziam, e é uma sacada muito inteligente. Eu vi youtubers americanos falando sobre isso e ficava, nossa, não é que os caras têm razão mesmo? É sobre as cartas baratas do Pokémon. Aí você pensa, como assim cartas baratas do Pokémon? Bom, o que acontece? Normalmente no Pokémon você sempre tem as cartas mais caras da coleção. Que no caso dessa coleção aqui é o Charizard dourado e o Charizard com aquela arte bonitona. Aí tem a coleção de Mega que saiu agora, que tem o Lucario dourado, o Gardevoir dourado. E aí o que acontece? Essas cartas sempre vão ser as mais caras daquela coleção. Bom, isso é discutível, pois tem casos raros onde isso muda. Tipo o caso do Magikarp, que é um hit normal da coleção, e ele hoje em dia é a carta mais cara da coleção, porque a galera ama a carpa. Mas o que acontece? Normalmente, 99,9% dos casos, elas vão se manter sendo a carta mais cara da coleção. Aí tá aí, beleza, né? Isso é meio óbvio, porque se a carta é mais desejada, ela sempre vai ser a mais escassa, e enfim. Só que tem outras cartas na coleção. Na realidade, tem uma penca de cartas por coleção que ninguém liga. Um monte. E isso sempre aconteceu no Pokémon, mesmo que as artes delas sejam bonitas, as pessoas não dão a mínima. Tipo, aquela carta lá do Gengar com o Mimikyu, que eu vou pedir pro editor botar aqui, eu vendi ela a 80 pila, 100 pila, às vezes 50 pila no meu grupo do WhatsApp, que eu fazia antigamente leilões. Pra quem não sabe, leilão de Pokémon é a mó doideira. O pessoal entra, aí você bota a carta lá e as pessoas vão dando lance, enfim. Eu vendia as cartas por 50, 100 reais dessa coleção porque era muito fácil de achar, todo mundo. Todo mundo tinha acesso, não era difícil de encontrar e era uma arte muito bonita, então todo mundo queria aquela carta mesmo que ela fosse baratinha, porque a arte é muito boa. Isso sempre fez eu pensar sobre Pokémon. Tipo, os desenhistas. Tem uns desenhistas que recebe lá, você vai fazer a arte da carta, mas a sua carta ela não é um hit de box, e muito menos é do Charizard. E tem um Charizard na coleção com você. Ou seja, a sua carta ninguém nunca vai ligar para ela. Você pensa assim. Mas, na realidade, sem brincadeira, tem muita carta que é muito bonita que sai nas coleções e elas são muito baratas. E o que aconteceu com essa carta do Mimikyu com o Gengar? Hoje em dia ela vale uma fortuna. Por quê? A coleção hoje em dia é muito cara, da box que ela vem, e as pessoas gostam da carta. Você tem que lembrar que muitas coisas, como você está vivendo aquilo ali, você esquece de muitos fatores. Mas são esses fatores que fazem com que as coisas subam de preço. E uma delas são pessoas novas. Quando eu entrei no hobby há 5 anos atrás, com a minha lojinha de Pokémon, que eu abri a lojinha. Primeiro eu entrei porque eu queria colecionar Pokémon, porque eu achei legal as coleções novas. E quando eu era criança eu também gostava. Só que eu era pobre e eu não tinha dinheiro para comprar cartinha de Pokémon. Era só cartinha importada. E depois que a Copag começou a existir no Brasil, eu já nem estava mais nesse meio. Eu já estava fazendo outras coisas da vida, estudando para passar em vestibular, sei lá mais o que da vida. A coisa chata de adulto. Ninguém merece essas coisas. Se eu tivesse continuado colecionando cartinha, hoje em dia eu seria milionário. Ou seja, não escutem seus pais, crianças. Não vão para a faculdade, colecionam cartinhas de Pokémon. Enfim, brincadeiras à parte. O que acontece? Pessoas novas entram. Eu, quando entrei, tinha muita coisa que era velha e estava barata. Eu comprei. Hoje em dia vale muito dinheiro. Porque eu entrei 5 anos atrás ali. E ainda estava disponível para comprar muita coisa de Sol e Lua, por exemplo. Só que 5 anos atrás, aquela coisa ali já estava velha, né, 5 anos atrás. Então hoje em dia, ela já deve ter uns 10 anos, aquela coisa.
de 8 anos, 7 anos. Então ela ficou uma coisa mais velha ainda. E as pessoas que estão entrando hoje, que é o grande ponto, é o cerne da questão, as pessoas que estão entrando hoje, elas não têm acesso a essas coisas. E aquilo fica mais caro com o tempo. Ou seja, uma das coisas que faz as cartas valorizarem muito são pessoas novas entrando, porque elas não têm as cartas que você conseguiu ter há 5 anos atrás. E aí o que acontece com aquela cartinha lá que valia mixaria? Vale uma fortuna hoje em dia, porque as pessoas novas querem, mas elas não tiveram a oportunidade de pegar no lançamento. No lançamento tudo é barato. No lançamento é a hora que ninguém espera nada. É a hora que você tem que aportar, investir com força. Porque no lançamento é quando as cartas você consegue comprá-las bonitinhas, elas não estão estragadas, elas não estão envergadas, não estão arranhadas. E você consegue ali, óbvio que como é uma coisa que está lançando, todo mundo consegue com facilidade. Mas daqui a 5 anos isso vai ser diferente. Eu usei uma expressão 5 anos atrás para falar sobre isso, porque era pegar o trem andando, né? Tipo, as pessoas pegam o trem andando. E onde você pega o trem ali, andando já, tem muita coisa que passou e você não consegue mais. Tipo, box do Luigi, box do Pikachu, que vem o do Luigi Pikachu e do Mario Pikachu, que vem o Mario e o Luigi. Aquela box custava, sei lá, 10 real, 50 real na época que lançou. Hoje em dia vale mais de 50 mil reais. Mas é uma coisa que quem estava lá atrás teve a oportunidade de comprar. E você pensa, quantas pessoas tiveram a oportunidade de comprar e não compraram essas coisas? Porque o que faz a grande diferença do cara que consegue ganhar dinheiro com Pokémon e o cara que não consegue são duas coisas. A primeira é paciência, né, de comprar e esperar aquele negócio subir. E eu acho que isso quase ninguém tem hoje em dia. E a segunda é visão. Como assim visão? Pensa só, olha só quanta gente podia ter a box Mario, Luigi e Pikachu, mas elas não têm. E quem tem tá milionário. Por quê? Porque o cara ele foi contra o cérebro dele e pensou assim: nossa, realmente todo mundo tem isso aqui agora. Ninguém está interessado. Mas e daqui a 10 anos? E daqui a 12 anos? Ele olhou o produto, ele viu, cara, é o Mario com um Pikachu. Esse negócio vai valer uma fortuna. E aí, hoje em dia, o cara que acreditou no produto, ele conseguiu ganhar muito dinheiro. Por isso que eu falo aqui, falei em um vídeo anterior, que quem coleciona Pokémon ganha muito mais dinheiro de quem investe em Pokémon na maioria das vezes. Por quê? Porque quando você está investindo, você só está pensando no lucro. Normalmente quem pensa em lucro tende a pensar em lucro em curto prazo. São poucas as pessoas que conseguem almejar um lucro de longo prazo, de anos à frente. Muita gente tem que pagar conta e coisas afim. Mas aquele que coleciona, ele deixa de comer para ter a carta bonitinha que ele gosta. Aquele milzinho azul, coisa fofa, ele deixa no fichário dele, não vende. O maluco pode estar passando fome, ele vai a pé pro trabalho, mas ele não vende aquela carta. E no final das contas ele ganha muito mais do que o investidor, porque o investidor, a carta subiu 20, 30%, ele vendeu. E o cara que gostava da carta, ele acreditava, ele nem pensava em dinheiro, né? Ele achava a carta bonita. Hoje em dia, ele está milionário. Isso acontece com muita gente, chega até a ser engraçado. Imagina os colecionadores de Pikachu, que colecionavam essas coisas quando não valiam nada. E eles não venderam porque eles gostam do Pikachu. Eles começaram aquilo ali porque eles gostam. E aí, no final das contas, eles ganharam muito dinheiro. E eu fui falando sobre isso e saí do assunto principal, mas já falei sobre ganhar dinheiro de novo. Que é sobre as cartas baratinhas. Então, o que tem as cartas baratinhas? As cartas baratinhas, como o Gengar que eu falei anteriormente, nem todo mundo acha muito fácil de conseguir, mesmo que a arte seja bonita, e ninguém leva fé. E as cartas baratinhas, pensa só, tem muita carta que aconteceu isso. Você sempre olha assim grandes números, tipo, a carta saiu de 2 mil reais para 5 mil reais, ou seja, ela valorizou 150%. Agora você pensa uma cartinha, que ela saiu de 10 para 100 reais, quanto que ela valorizou? 1000%. O valor é menor, mas a valorização é muito maior, a porcentagem é maior. Ou seja, o cara que tinha 10 cartinhas de 10 reais, ele está com 1.000 reais na mão. Você acha legal você botar 100 e pegar 1.000?
Ou você acha mais legal botar 3 mil e pegar 5 mil? É, aí que tá o pulo do gato. Aí que tá o que não te contam. As cartas baratinhas, elas são muito braba. Elas têm um potencial infinito. Pensa só, o quão fácil é uma coisa sair de R$ 2 para 20 pila. É pouco dinheiro. E aí, velho? E aí, o céu é o limite. Não tem teto. Tem muita cartinha. Cara, muita cartinha. Tinha cartinha na minha loja que eu trouxe agora pro Japão para vender. Eu paguei, sei lá, 200 ienes na carta. 300 ienes. Sabe quanto tá agora a carta? Ela tá 6 mil. 20 vezes o valor. Cara, aqui ó, aqui ó. Como pode? Cartas baratinhas. Elas são o jogo, mano. Não foca só nas cartas caras. Elas sempre são garantidas. É tipo como você fala na bolsa de valores, as tal blue chips, que elas não valorizam muito, mas elas sempre você tem a garantia do seu dinheiro. Elas não variam muito, mas elas são seguras. Eu considero as cartas mais caras das coleções umas blue chips das cartas Pokémon. Mas as baratinhas, meu amigo, é aquela que pode te deixar rico. Então, é melhor você ficar de olho nas baratinhas. Aquelas artes bonitinhas que você olha assim e fala: nossa, como que isso aqui custa só 50 pila? A carta é bonitona. E aí você vai, e daqui a 5 anos aquela carta vai custar muito dinheiro. Porque a pessoa que entra no hobby daqui a 5 anos, ela não vai ter as cartas que você está tendo. Então, fica de olho. É isso que eu tinha a falar para vocês hoje. Muito obrigado. Deixa nos comentários aqui que tipo de vídeo vocês querem assistir, que tipo de assunto vocês querem. Teve uma galera que comentou vários assuntos e eu já até fiz vídeo sobre, tipo as cartas chinesas, tinham pedido para mim, eu fiz vídeo sobre as cartas chinesas. Então, também fiz vídeo sobre PSA. As pessoas me perguntavam quando mandar para PSA. Eu fiz um site para mandar para PSA que está aqui na descrição, direto do Brasil. As pessoas me perguntou: o que precisa avaliar para PSA? Então, já estou fazendo vídeo sobre isso. E se você tem alguma dúvida que você acha interessante, nós faz o vídeo, nós dá aula. Esse canal aqui é para isso. Então, valeu, até a próxima e fui!